Boa noite, irmãos, a paz, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Passando para desejar um ótimo começo de semana a cada um de vocês. Sei que muitos foram para a igreja, estão voltando do culto, outros já voltaram, estão jantando, arrumando as coisas, né? Uns para trabalhar amanhã, outros, né, para cuidar de outras coisas. Mas passando para desejar um ótimo começo de semana a cada um de vocês, viu? Um começo de semana abençoado por Deus na vida de cada um de vocês. E a meta é, não desiste, continue é, per- é, persistindo. Essa é a palavra, persistindo naquilo que você crê que o Senhor vai fazer e vai mudar na tua vida. Entendeu? Porque a palavra de Deus diz que muitas das vezes a gente tenta do nosso jeito, a gente tenta com a força do nosso braço, mas verdadeiramente quando entregamos na mão de Jesus e reconhecemos que com a nossa força a gente não consegue, as coisas mudam da água para o vinho, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza. Em Mateus diz isso, diz que portanto aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, ser-me-ei um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e a rocha que a gente tem que edificar nossa casa é Cristo. Por mais que venha dificuldades, por mais que venha tempestades, por mais que você passe por lutas, ei, a tua casa tem que estar edificada sobre a rocha, que é Cristo, porque senão na passagem abaixo, se você construir a tua casa sobre areia, vai vir a tempestade, vai vir a luta, vai vir a tribulação e a casa vai desabar. Por quê? Porque não é uma casa firmada sobre Cristo, não é uma casa firmada sobre a rocha. Se você firma uma estaca de madeira sobre uma areia da praia, você pode ter certeza que uma hora vai bater a água, vai bater o vento e aquilo ali vai sair, porque está firmado sobre a areia. Mas quando você faz uma coluna de concreto sobre uma rocha, não tem como. Você e eu temos que confiar e acreditar em Cristo, que é quem pode mudar o quadro da nossa história. E a palavra de Deus diz, portanto, aqueles que ouve a minha palavra e as pratica. Primeiro ponto, ouvir a palavra de Deus, não só ouvir a palavra de Deus. O primeiro ponto que ele colocou ali foi, portanto, aqueles que ouvem as minhas palavras. O primeiro ponto é você ter ouvidos atentos para a palavra do Senhor. É você ter ouvido sensível para aquilo que o Senhor quer falar com você. Segundo ponto fala, portanto, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Segundo ponto, praticar o que você está ouvindo. Não ser só ouvinte, mas sim praticante da palavra de Deus. Se a Bíblia diz para mim fazer, eu vou fazer. Se a Bíblia diz para mim não fazer, eu não vou fazer. Então a gente andar totalmente em obediência sobre o que a palavra de Deus diz, e portas no mundo espiritual são abertas para a gente. A palavra de Deus nos deu já 2 pontos. Primeiro, portanto, aqueles que ouvir a minha palavra e as pratica, o Senhor nos compara ao quê? Portanto, aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, ser-me-ei a um homem prudente, a um homem que quer dizer um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E a pergunta é, aonde que você tem edificado sua casa? Sobre a rocha ou sobre a areia? Você tem deixado as tribulações e as tempestades te derrubarem? Ei, não desista, creia que Jesus Cristo está no teu barco. Jesus Cristo ele não deixa o barco naufragar. Por mais que você esteja passando por uma situação difícil, uma situação complicada, uma situação que aos olhos humanos não tem mais jeito, era igual aquela mulher do fluxo de sangue, sofreu um fluxo de sangue há 12 anos, se eu não me engano e bem me lembro, era 12 anos, né? Que ela sofreu fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela já tinha ido em vários lugares e não tinha arrumado jeito pro fluxo de sangue que ela tinha. Foi quando ela foi e tocou em Jesus. Eu imagino que na hora que ela ficou sabendo que Jesus ia passar por aquele lugar ali, ela ficou desesperada. Ela ficou, tenho que tocar na orla de Jesus. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. E a palavra de Deus diz que ela não só toca, mas como ela chama a atenção de Jesus, e Jesus fala para ela, vai filha, tem de bom ânimo, a tua fé te salvou.
aquela mulher, ela estava crendo no milagre dela, ela estava crendo que Jesus podia mudar o quadro da história dela, ela acrescentou fé naquilo ali, ela não só creu, mas ela pôs fé naquilo que ela queria para a vida dela, tanto que Jesus, quando ele sente fome, ele vai comer o fruto daquela figueira e aquela figueira não tem fruto, ele vai, toca na figueira e fala que ninguém mais vai comer fruto daquela figueira. E aí os discípulos não entendem, vai perguntar para Jesus, porque eles saem e vê que a figueira está totalmente seca. E eles vão e falam para Jesus, Jesus, a figueira está seca. E Jesus fala que se eles tiver somente, se eles tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eles podem não só fazer aquilo, mas muito mais. Eles podem mudar uma rocha de um lugar para outro. Eles podem mudar um monte de um lugar para o outro, né? Então aí tá o segredo, a gente crer, orar, jejuar e ter fé sobre o que a gente está crendo, porque a palavra de Deus diz para a gente não andar com os nossos olhos carnais, mas assim andar com os olhos espirituais, com os olhos da fé. A gente crê naquilo que não está acontecendo no momento, mas que pelos seus olhos espirituais vão acontecer, porque a palavra de Deus nos garante isso. A gente tem que andar não por vista, mas por fé. Você crê que o Senhor vai mudar o quadro da tua história? Quantas vezes estava faltando coisas dentro da sua casa, dentro da minha casa, e o Senhor proveu sobre a tua casa? Quantas vezes você passou por situações que você achou que não ia sair, mas o Senhor proveu sobre a sua vida? E acredita, exerça sua fé, porque tudo, a palavra de Deus diz, é possível ao que crê. A palavra de Deus diz que a oração do justo tem seus efeitos. Então creia. Não pare de orar, não pare de buscar, não cesse de orar e de buscar pelo teu milagre, não cesse de orar e de buscar pela tua cura, não cesse de orar e buscar pelo teu filho, pela tua família, pelo teu casamento. Creia que Jesus Cristo de Nazaré, ele pode mudar o quadro de histórias. Por mais que você possa ter ouvido de alguma outra pessoa que não tem jeito, que não é capaz, que não vai dar certo, Deus tem uma palavra para você. Em Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Então passe a crer e a confiar naquele que pode mudar o quadro da tua história. Você já falou para pessoas e pessoas já comentaram com pessoas que não conseguiram resolver o teu problema. Passe a entregar o teu problema e a tua dificuldade na mão de Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim pode resolver o teu problema, a tua dificuldade, mas não na nossa hora, não no nosso momento, mas sim no momento dele, porque a palavra de Deus diz, se eu não me engano, em Salmo 40, fala para a gente descansar com paciência no Senhor, que ele vai ouvir o nosso clamor e vai se inclinar para a gente, entendeu? Vai mudar o quadro da história, mas para isso a gente tem que entregar e confiar, entregar e descansar. Não é entregar para Jesus e daqui 30 minutos querer fazer com a força do seu braço, não. É entregar nas mãos de Jesus e falar: Cristo, aqui você tem. Espírito Santo, Deus, aqui você tem o primeiro lugar na minha vida. Aqui quem toma atitude não sou eu, mas sim o Senhor. Tu tens livre arbítrio sobre a minha vida. Senhor, toma atitude dessa situação. É entregar verdadeiramente na mão do Senhor, porque a gente, né, falo por mim, a gente tem um costume de entregar na mão do Senhor, de orar, entregar na mão do Senhor, e daí quando a situação se apertar mais do que já estava, a gente querer fazer com a força do nosso braço. Então em um momento você vai e pede para Deus tomar a rédea da situação. Ele toma o primeiro lugar ali e começa a dirigir a tua vida conforme a vontade dele, que é a melhor, que é a perfeita, que é agradável, né? E daí daqui a pouco você vê a situação apertando mais um pouco, mas o Senhor já tem uma saída para tu ali na frente, mas você não está enxergando com seus olhos carnais. Por isso não temos que andar com a nossa vista, mas sim andar pela fé. Crer naquilo que a gente não está vendo, mas que Cristo prometeu para a gente que vai acontecer, que Deus prometeu para a gente que vai acontecer. Entende? E ali na frente ele já tem uma saída ali. Ele já tem uma saída, mas aí a gente vê a situação apertando, a gente quer tomar uma atitude, né? Com o nosso braço, com a nossa força. E aí você passa a tomar
o primeiro lugar que você tinha deixado na mão do Senhor. Ei, entrega. Entrega verdadeiramente o que você está passando, a tua situação, essa luta, essa dificuldade na mão do Senhor. Creia que Ele vai fazer, irmão, mas eu já jejuei, eu já orei, eu já subi monte por causa dessa situação. Continua crendo, continua confiando, continua exercendo a sua fé em cima disso. Você pode ter certeza que Deus muda o quadro de histórias. Entrega na mão do Senhor verdadeiramente. Eu tinha outra palavra para pregar aqui, ó, Mateus capítulo 4. Era isso que eu ia trazer. De Jesus no deserto, mas o Senhor mudou o quadro da história, o Senhor mudou o quadro da mensagem. E glória a Deus por isso, porque aqui é para ser feita não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Eu agradeço a Ele, porque é tudo por Ele e para Ele. Meus irmãos, espero que essa mensagem tenha falado do seu coração. Creia, continua confiando, continua acreditando que Deus muda os quadros de histórias. Lembre-se, em Lucas capítulo 1, versículo 37, diz que para Deus nada é impossível. Em Tessalonicenses, diz que Deus não te chamou para imundícia, mas sim para santificação. Deus te chamou para viver uma vida junto dele. Entende? Fiquem com essa palavra, que Deus abençoe. Tenha um ótimo começo de semana na vida de cada um de vocês. Não se esqueça, deixa seu like. Se essa mensagem te edificou, deixa teu like. Compartilha essa mensagem com outras pessoas, porque tem vidas que só são alcançadas através da sua vida. Então vai lá, deixa teu joinha, deixa teu like, compartilha. Se quiser, deixa seu comentário que eu vou estar olhando, tá bom? Deus abençoe, Deus guarde cada um de vocês. E fiquem com Deus, crendo e confiando, exercendo o que Deus falou pra gente, sendo obediente, não sendo obediente à palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus, que Deus abençoe, que Deus guarde cada um de vocês. Lembre-se sempre, Deus constituiu autoridades na terra para que a gente venha respeitar, para que a gente venha obedecer também. Viu? Teu pastor, o teu líder, tá bom? E demais, né? Deus abençoe, que Deus guarde. Fiquem com Deus. Tenham um começo de semana abençoado. Deixe seu like, tá?